Vamos falar de livros poéticos então. Vai para trás. Livros poéticos, gente, é compreendido por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 5 livros. Então vamos começar pelo livro de Jó hoje. Jó, gente, é um livro poético. E por ser um livro poético, Jó é uma história. Não sei se vocês já ouviram isso, mas Jó é uma história. Tem gente que fala que o irmão Jó, não tem irmão Jó não, tá certo? Jó é uma alegoria. Jó é uma pessoa que foi, como é que se fala? É um personagem que foi criado, e foi criado na cultura judaica esse personagem para mostrar a relação de Deus com o homem. Tem alguns pontos do livro de Jó que são bem interessantes, então só antes de eu passar, primeira coisa, o título do livro é Suportar. É muito interessante. E ele fala sobre a aflição humana. Jó não fala de outra coisa, fala da aflição humana. E ele fala principalmente alguns pontos que eu quero tratar a vocês. Então, a primeira coisa que Jó destaca é que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus envia tanto o bem como o mal. Ele permite que o mal aconteça sobre a vida do homem. Tá? Como é que é a historinha de Jó? Jó estava lá na vida dele, tinha seu gado, tinha seus filhos, tinha sua riqueza, tinha tudo. E aí um dia tinha uma festa no céu, o capeta foi convidado, ele chegou lá e disse assim: ah, você viu o Jó lá embaixo? Vi, ele é legal, mas deixa eu tirar as vaquinhas dele para você ver. Né? Aí ele vai lá, então vai lá, toma as vaquinhas dele. Aí cada vez o diabo foi apertando. Qual foi a única coisa que Deus não permitiu que o diabo tocasse em Jó? Na sua alma. Hã? A alma dele, porque a alma nossa pertence a quem? A Deus. O diabo pode fazer tudo. Por isso que a Bíblia diz em João 10:10, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Porque ele não consegue tocar nossa alma. É bem simples isso. Mas nós às vezes ficamos tão ligados com isso, o diabo não pode tocar na nossa alma. Então se você mantiver a sua fé e a sua alma intacta, ainda que o diabo leve tudo de você, você vai poder declarar que nem Jó, que você mesmo vai declarar que o seu Redentor vive e que você mesmo vai ver ele com seus olhos. Ninguém vai fazer isso por você. Tá? Então, Jó mostra o que Deus está no controle de tudo. Que Deus, o bem e o mal é uma questão do quanto Deus abre a torneirinha e fecha a torneirinha sobre a vida do homem. Nunca se esqueçam, gente, aqui a gente entra num problema muito sério. No livro de Adão, no livro de Gênesis, nós vemos Adão e a entrada do pecado no mundo. Tá certo? E aí nós vemos a influência da serpente para que o pecado aconteça na vida de Adão e Eva. Quando nós estamos em Jó aqui, nós estamos falando do quê? De um mundo onde você não vê a tentação vindo sobre a vida de Jó. Você vê o quê? A consequência do dia a dia acontecendo na vida dele, natural. Olha, seus filhos estavam numa festa e, sei lá, o alicerce da casa cedeu, matou todo mundo. Só eu sobrevivi. Vim contar a história, só eu fiquei vivo. Olha, a gente estava lá no campo e chegaram os caras, roubaram todo o seu gado. Só eu sobrevivi e vim para falar. O que Jó começa nos ensinando, né? Página 111, segundo capítulo. Jó não compreende a causa dessas calamidades, mas resigna-se com o pensamento de que Deus envia ao homem tanto o mal como o bem. E que, sendo Deus, tem o direito de fazer o que lhe aprouver com as suas criaturas. Acharam isso? Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o contexto do livro de Jó. Então, gente, nós temos duas coisas que podem destruir a vida de um homem. Ou é o pecado, porque ele decide viver em função do pecado, ou é o quê? A vida. A própria circunstância da vida que determina o que vai acontecer com você. Meu pai já faleceu há muitos anos atrás e ele tinha uma brincadeira que ele dizia o seguinte: se você tiver que morrer com o piano caindo na cabeça, não precisa se preocupar, o piano cairá.
Tá? Você pode estar andando na avenida, não tem prédio nenhum em volta, abre lá em cima o avião e cai o piano, né? Aquele cara que morreu em São José dos Campos com o acidente da TAM muitos anos atrás, ele não imaginava morrer de um acidente aeronáutico, mas caiu uma porta em cima da cabeça dele quando ele estava puxando a vaca dele lá em São José dos Campos. Morreu de acidente de avião. Né? Não tem. A vida, gente, ela tem uma série de circunstâncias sobre a nossa vida, que nós muitas vezes não temos o controle sobre ela. Ela é gerada por erros humanos, ela é gerada por falhas humanas. Esses dias eu fui orar por uma pessoa que passou por uma cirurgia e esqueceu de tirar gás de dentro dela. Puxa vida. É coisa do diabo. Não é coisa do diabo, gente. Ela está ali por causa do pecado. Não, alguém errou. Alguém errou, ponto. Então, isso é o que eu estou chamando de vida aqui, para explicar para vocês. Então Jó, ele mostra uma circunstância, que nós vamos falar rapidamente aqui, de que ele aceita aquilo que Deus tem para ele, no seu dia a dia, ele aceita cada dia, ele aceita a situação que acontece com ele. E aí, quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê os seus 3 amigos indo visitar. Então o que acontece? Página 112, o conteúdo do livro, né? O ataque de Satanás contra Jó. Aí Jó e seus amigos. Jó e seus amigos é muito curioso. Os 3 amigos decidem ir lá prestar solidariedade para Jó. Aí a Bíblia conta que eles chegam e sentam com Jó. Chegam lá, Jó está tão desfigurado, tão arrebentado, tão sofrendo com a situação, que eles decidem sentar na frente do Jó, se cobrir de cinza e ficar durante 7 dias olhando para ele. Se fosse meu amigo, eu já tinha dado uma tijolada na cabeça dele, né? Você vem aqui para prestar solidariedade, né? E o que é pior, quando começam a abrir a boca, eles acusam Jó de 3 coisas. Um acusa Jó de ter pecado, outro acusa Jó de ter ido contra Deus, e outro acusa Jó de fazer coisas erradas na vida. E o que é que Jó tinha feito? Nada. Tanto é que ao final do livro, eu estou passando um resumo já para vocês do livro, o que acontece? Deus está doido para pegar os 3 amigos do Jó e dar um couro neles. Vocês vieram aqui para ajudar e só afundaram o cara. Sabe aquela, tá afogando, pisa na cabeça? Foi isso que eles fizeram com Jó. Não é? E aí o que acontece? Olha só como é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Jó intercede a Deus pelos seus amigos. Jó intercede a Deus pelos seus amigos. Então Deus tem uma conversa com Jó, e não é uma discussão como alguns gostam de pregar. Jó tem uma conversa com Deus. E aí então Deus diz aos amigos de Jó o seguinte: eu só vou abençoar vocês se Jó abençoar vocês. E o último capítulo de Jó, Jó ora pelos seus amigos. Em nenhum momento Jó orou: Deus abençoa minha dor de barriga, que dê minhas vaquinhas, que dê minha riqueza, que dê meus filhos. Não. A Bíblia diz que Deus restaura ele. Quando a gente tem um coração segundo Deus, Deus cuida da gente. E aí então nós temos as respostas, a resposta de Deus a Jó e a conclusão. Qual é a grande conclusão do livro que existe, que é muito importante? Página 116. Os últimos versículos de Jó ilustram Tiago 5,11. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Isto é, vocês viram na questão do tratamento de Deus com Jó a manifestação da sua compaixão e ternura. Então, quando Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Teologicamente, quando Jesus fala essa frase, ele está falando essa frase baseada no livro de Jó. Porque Jesus conhecia as Escrituras. E o livro de Jó é um livro de aplicação
pessoal, não é um livro. É até difícil pregar o livro de Jó. A gente pode pegar um trecho ou outro, mas é um livro complicado às vezes explicar, porque é um livro pessoal. E é um livro que fala. Jó, por exemplo, tem algumas coisas que são muito bonitas, do tipo, quando acontece tudo isso, ele simplesmente fala assim: o que eu mais me temia me aconteceu. Né? O que ele está mostrando? O seu medo. O medo da vida, o medo das coisas acontecer, tal. Não é verdade? Em várias situações, quando ele é confrontado, ele demonstra a sua fé, ele se posiciona, como eu falei agora há pouco. Quando ele vira para os seus amigos nas suas discussões quase que finais, ele diz assim: olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei que o meu Redentor vive. E que no último dia eu vou me levantar, vou ver ele com os meus próprios olhos e ninguém vai fazer isso por mim. É muito lindo. E ele coloca aí nesse trecho várias descrições. Primeiro, ele declara que Deus está vivo. Segunda coisa, que no último dia, ele está falando da ressurreição. Ele vai se levantar. Quer dizer, se ele não visse Deus ali na vida dele naquela hora, ele ainda continuaria, morreria acreditando em Deus, que um dia ele o veria face a face. E que não haveria intermediários para que ele pudesse falar com Deus. Uma declaração de fé linda, maravilhosa, que muito cristão hoje não tem coragem de bancar. Não é verdade? Então o livro de Jó, gente, é um livro repleto, cheio. Uma boa recomendação para você no livro de Jó é ler ele aos poucos e aplicar ele à sua vida pessoal. Tá? Senta na cadeirinha no lugar de Jó e olha para a sua vida. Como a gente diz, é parafrasear a Bíblia. É passar a Bíblia para você. Fale. Já ouvi falar que o livro de Jó é o livro mais antigo, é isso? Isso. O livro de Jó é interessante porque alguns historiadores defendem, não existe registro. Pode ver que está desconhecido aí, né? O livro de Jó, alguns historiadores dizem que ele é mais velho que Moisés até. Tá? É um livro que foi escrito na época, alguns defendem que foi escrito na época de Abraão ainda, pelo rei de Salém, que é aquele que vem abençoar Jacó, após ele resgatar o seu sobrinho. Tá? E alguns historiadores diziam, outros dizem que é um livro que foi escrito durante o êxodo pelo próprio Moisés. Tem várias correntes, porque esses livros antigos, gente, é muito importante a gente entender que eles foram, a maioria deles foram copiados. E quando eles foram consolidados, eles eram cópias de cópias de cópias. Então, vocês já devem ter ouvido falar do manuscrito do Mar Morto, né? Isso é da época de Juízes, vamos falar. E são cópias que foram escondidas na região do Mar Morto. Por quê? Porque havia muita invasão, muita guerra, então para preservar, guardaram esses manuscritos lá. Mas a Bíblia, o Velho Testamento, ele foi em Jesus, quando Jesus nasceu, né? A Bíblia toda, ou melhor, os livros do Velho Testamento já haviam sido passados para o grego, né? A primeira aula que eu dei, porque eram cópias de cópias de cópias, né? E cópia, gente, naquela época era alguém pegar e copiar mesmo. Não tinha xerox, não tinha computador, não tinha PDF, não tinha nada dessas coisas, né? Fale. Então Jó não foi uma alma vivente? Não, Jó é um personagem. Tá? Não se esqueça, nós estamos falando de livros poéticos. Então, livros poéticos, nós estamos falando de alegoria. Então, toda alegoria tem personagens. E aí nós chegamos no livro de Salmos. Livro de Salmos, gente, significa música. Livro de Salmos significa alegria. Livro de Salmos significa uma expressão de louvor, de adoração, de reflexão. Ele está ligado à música. Por que ele está ligado à música? Porque eram cânticos que eram entoados. Então era muito comum. Os autores de Salmos são todos esses que estão aí na sua folha. Davi, Asaf, Salomão, Moisés, Emã, Esdras, Etã, Ezequias, os filhos de Corá e Gedutum.
Para quem está grávida aí ou vai ter filho, tem bastante nome interessante aí para pôr nos filhos, nas crianças, né? Esse coral foi aquele que desafiou Moisés? Não. É? Não é. Né? Coral, né? É por isso que está ligado à música. Coral, Corã, tal. Né? Então vamos lá. O livro de Salmos é dividido em 5 categorias. Se você pegar o seu livro aí e abrir ele na página seguinte, 118, ele é separado em 5 livros. Cada livro tem uma aplicação. Cada livro tem um motivo. Cada grupo de livros tem o seu livro, a sua razão. Então, página 119. Salmos de instrução. Tá? Que falam sobre o caráter do homem, bons e maus, sua felicidade, sua miséria, a excelência da lei divina, sobre a futilidade da vida humana, deveres dos que governam e humildade. Tá aqui os livros, esses que estão entre parênteses, são os capítulos, que fazem parte desses livros de instrução. Salmos de louvor e adoração. São o reconhecimento da bondade e do cuidado de Deus, reconhecimento do seu poder e da sua glória. Salmos de ações de graça, misericórdia com os indivíduos, pela misericórdia com os israelitas em geral. Salmos devocionais, esses são os salmos que são mais interessantes. 7 salmos penitenciais, expressivos de confiança e aflição, expressão de extremo abatimento, mesmo assim não sem esperança. Orações em tempo de aflição severa, orações quando privado do culto público, orações em tempo de aflição e perseguição, orações de intercessão. Salmos messiânicos e os salmos históricos. Tá? Por exemplo, os 7 salmos penitenciais. No dia 23, 22, começa o ano novo judaico. 7 dias antes eles recitam todos os dias um salmo penitencial por dia. É uma das regras da Páscoa judaica. Eles se preparam para a Páscoa judaica. E eles repetem isso 7 dias depois. Porque quando passa a Páscoa judaica, vem o dia do perdão. Aí eles têm o perdão. Então eles fazem penitência antes do ano novo. Quando começa o ano novo e vem então o dia do perdão. Aí depois pode pecar à vontade porque já perdoou, está tudo limpo. Lavou o carro, tá bom, vamos lá. Só para tirar dúvida aqui no conteúdo está escrito na Bíblia hebraica que eles são separados diferentemente da forma como está separado aqui. Sim, eles têm ordem completamente diferente. Tá? Na Bíblia hebraica, se você pegar... Eu tinha uma que eu ia trazer. A nossa é essa. A nossa é essa aqui. E a nossa é essa aqui, ó. A nossa é essa aqui do lado espalhada e essa aqui. Tá? Só que como a nossa tem uma organização de 1 até 150, eu tenho que, quando eu olho aqui, então eu vou ver. Salmo de instrução. É o Salmo 1, o Salmo 19, o Salmo 119... o 8.2 e o 1.31. Esses são os salmos de instrução. E assim vai em cada um desses tipos. Só está dividido. Por que os salmos são divididos desta maneira? Porque quando você vem na igreja aqui, como é que chama aquela parte que acontece antes do pastor pregar? Vocês estão em dúvida? Não vem no culto? Como é que chama? Louvor, né? O tempo de louvor, né? Antigamente a gente chamava de primeira parte, eu estou ficando velho, né? Tinha a primeira parte e a segunda parte. O culto era organizado, né? E aí, o que acontece? Durante o louvor, os salmos são recitados. Então tem salmos que eles cantam, tem salmos que eles recitam, né? Então, nós fomos criados numa cultura que o recitório é Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado. Esse é o nosso parlatório, na verdade. O judeu não. O judeu ele recita salmos, porque Pai Nosso para ele também não existe, mas ele recita livros de salmos. E é bem curioso. Eu tenho alguns conhecidos, alguns rabinos que são conhecidos e
E eu, uma vez conversando com ele sobre isso, foi muito interessante, porque ele me disse, ele falou, não é qualquer salmo que a gente repete. A gente tem uma regra dos salmos que a gente lê ao longo do ano. E a gente tabula isso para que não repita no ano seguinte. É muito interessante. Eles usam muita matemática para determinar o que é que vai ser falado ou não. Aí é que surge uma coisa chamada Cabala. Tá? Toda vez que você ouvir falar que colocaram matemática no negócio, Cabala. Tá? E eles usam isso de uma forma muito intensa, de tal forma que isso faz com que eles tenham uma variação muito rápida disso. Fale. De todos esses salmos aqui, teria algum indicado que a gente poderia tomar como base para uma abertura de um culto? Ou não tem? Não. O livro de Salmos é um livro de uma expressão pessoal ou de um grupo de pessoas com relação a Deus. É uma adoração, é uma música, é uma declaração, é uma poesia. Nós fomos criados numa cultura onde a gente usa a Bíblia para a abertura do culto. E normalmente usamos um salmo por uma questão de ser uma adoração e um louvor. Se você abrir o culto sem falar um livro de salmos, mas estiver numa expressão de adoração, de louvor, de reconhecimento de Deus, você está produzindo o seu salmo. É a mesma coisa. Tá? É que nós temos um costume de ser limitados. Então vamos supor que amanhã você é convidado para abrir o culto. Em vez de pegar lá o Senhor é o meu pastor, aquele que habita no esconderijo. Não. Pense quanto você gostaria que aquele culto fosse uma adoração a Deus. Eu não abro o culto com salmo, tá? Aliás, não abro o culto com Bíblia há muito tempo. Eu sempre penso, eu abro o culto todo domingo na minha igreja. Eu sempre penso, o que é que eu quero adorar a Deus hoje? Qual é o meu agradecimento? Qual é a minha gratidão? Por que eu estou aqui? Com base nessas coisas, eu penso o que é que eu vou falar na abertura da igreja, do culto. E não é uma pregação, é muito rápido. Então, na verdade, a gente poderia quebrar isso. Poderia. E partir por outra. Uma linha mais pessoal. Poderia. Não é errado. Não é errado. O nosso costume nos ensinou assim, mas não é errado. É porque já vem, né? Não, e é mais fácil também, né? Para que eu vou pensar? Tem pronto. Né? Tem pronto, para que eu vou pensar? Infelizmente nós somos acostumados assim. Mas a gente poderia mudar. Eu acho que os cultos seriam muito mais dinâmicos. Né? As coisas seriam muito mais gostosas. As pessoas teriam muito mais liberdade na igreja. Recentemente uma irmã disse para mim, disse assim, pastor, quando o senhor abre o culto, Deus começa a falar comigo naquela hora, porque é o mesmo que o senhor está pregando. É gozado, porque a gente coloca o coração, e é muito mais gostoso, tem muito mais emoção, tem muito mais prazer, não é verdade? Eu pelo menos gosto disso, tenho muito mais emoção, tem muito mais calor, muito mais motivação, do que a gente chegar e falar assim, irmãos, abra a Bíblia, Salmo 150, isso eu sei de cor já, cantai ao Senhor, todos os povos, gente, eu pego os meus pastores lá e falo assim, ó, abrir o culto, vocês têm que abrir sem Bíblia, sem Bíblia, quando eu vejo eles abrindo, porque a gente gosta de voltar onde caiu e pegar tudo de novo, né, então você abriu, Paulo, sexta-feira nós tivemos uma reunião de pastores, eu falei, Paulo, você andou abrindo o culto de novo com Bíblia? Eu falei para não abrir com Bíblia. Pastor, eu não estava bem, então pedisse para outro abrir. Por quê? A gente se reúne como igreja, e o livro de Salmos é esse reflexo, para adorar a Deus, para mostrar a nossa expressão de adoração e de louvor a Deus. O livro de Salmos é isso. Agora, a gente tem o costume de pegar isso e usar como norma, como regra, não é? Cânticos. Gente, tem tanto cântico novo. A gente podia criar tanto cântico. Por que a gente não cria? Eu não sei cantar, mas você sabe expressar o seu amor a Deus? Essas coisas é que vão fazendo com que a igreja vá se tornando cada vez mais limitada.
cada vez mais difícil. Esse aqui foi um período que Israel viveu o esplendor. Todos esses homens que estão aqui, ó, Davi, Asaf, Salomão, Moisés, Emã, Esdras, Etã, Ezequias, os filhos de Corá, Gedutum, gente, todos eles tinham uma expressão de louvor e adoração a Deus que era fantástica. Você olha a oração de Moisés, que não foi permitido entrar na terra prometida, vai subir lá no monte. Ele escreve um salmo de despedida para Deus, onde ele diz que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ele está sendo castigado, gente. E ele escreve, Deus é o Deus de todas as coisas. Por quê? Porque a relação que ele tinha com Deus, o amor que ele tinha com Deus, era tão grande, que mesmo ele cumprindo um castigo que lhe foi imposto por causa do seu pecado, do seu erro, ele ainda assim amava a Deus acima de todas as coisas. Não é verdade? E Deus foi bom para ele, fez ele subir, olhar as campinas e recolher ele. A Bíblia diz que aos 120 anos, Moisés, os seus olhos brilhavam. É o melhor exemplo de liderança que tem. Você tem um líder que não brilha os olhos, pode mandar sentar porque está cego. Líder tem que brilhar os olhos, tem que viver intensamente. E ele tinha uma expressão de louvor e de adoração. Se nós começarmos a criar situações espontâneas de louvor e adoração, eu sempre incentivo isso, seria, gente, uma das coisas mais lindas que a igreja pode acontecer. Aí vocês vão ver o que é manifestação de Deus. Não tem nova unção, não tem, como a gente brincava agora há pouco, dentadura de ouro, não tem nada dessas coisas que paga sentir a presença de Deus de uma forma tão espontânea assim, tão simples. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios, gente, é um livro de lições morais. Não é um livro de ensinamento, ele é um livro de lição moral. Ele fala sobre a vida do homem todos os seus aspectos. Ele fala sobre finanças, ele fala sobre sexo, ele fala sobre educação de filhos, ele fala sobre relacionamento com os pais, ele fala sobre relacionamento na comunidade. É lição moral. Todo mundo deveria ler o livro de Provérbios pelo menos uma vez todo dia para aprender um pouco. Temor do Senhor é a característica principal do livro. Eu entender que se eu respeito o meu próximo, se eu respeito o meu irmão, Deus está acima de mim. Eu estou fazendo o temor a Deus. Eu estou cuidando dele. E o livro de Provérbios foi escrito basicamente por Salomão, sendo que os 2 últimos capítulos foram escritos por Agur e o rei Lemuel. O rei Lemuel era um rei que era muito amigo de Salomão e convivia muito na corte de Salomão. E o Agur, até onde eu sei, era um escudeiro de Salomão, uma pessoa muito fiel perto a ele e tal, e desenvolveu o mesmo dom de escrever lições de moral. O que tem de importante no livro de Provérbios? Se você olhar no seu livro, ele é bem curtinho também, são uma página praticamente. Página 120. O propósito do livro é declarado logo no princípio, a saber, dar sabedoria aos jovens. Quando usa essa expressão, gente, significa o quê? Que é fazer com que as pessoas que precisam aprender, aprendam. Eu sou jovem ainda. Então eu preciso aprender. Sabedoria é um negócio que não tem fim. Quando você olha a Bíblia judaica, você descobre que a juventude é uma coisa que eles consideram eternamente. Você tem os anciões, você tem os líderes, você tem os presbíteros, você tem um monte de coisa, mas a alma, ela é sempre jovem. Por quê? Porque a alma está destinada à eternidade. Você falar da minha alma daqui 10 mil anos, talvez ela vai estar um pouco mais velhinha, tá certo? Mas ela vai continuar sendo jovem. Então, quando ele escreveu esse livro para os jovens, significa, na cultura judaica, eles dizem que todo aquele que lê o livro de Provérbios é aquele que mantém a sua alma jovem, sempre disposto a aprender e ter sabedoria. É muito interessante. E eles têm, então, uma série de coisas na página 121.
Primeiro, o discurso sobre o valor e a aquisição da verdadeira sabedoria. Então ele compara a sabedoria a uma série de valores que a gente dá à humanidade. Ele compara, por exemplo, a sabedoria à mulher, a felicidade sexual. Ele compara ao dinheiro, compara ao sucesso, compara ao poder. Ele compara isso. Aí você tem os intitulados Provérbios de Salomão, que são pequenas frases, são frases isoladas que Salomão soltava. Advertências e conselhos reiterados sobre o estudo da sabedoria, que são ditados dos sábios, e aí você começa a ter textos um pouco mais complexos e mais detalhados, e são muito interessantes porque eles vão do capítulo 22, 17 ao 24, 34. Se algum dia você tiver tempo e vontade, pegue esse capítulo, esse trecho bíblico aqui na sua Bíblia, e enumere o assunto daquele versículo com outro lugar que ele está escrito, nesse mesmo trecho. E você vai ver que ele tem uma correlação numérica, como eu brinquei agora há pouco de Cabala, que você vai encontrar uma quantidade de itens, e aquela mesma quantidade de itens ela é relacionada em vários blocos de forma distribuída, espalhada. Então você pega aqui ó, capítulo 1, aí vem o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí capítulo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o que você descobre? Você descobre que estou fazendo um exemplo aqui, tá? Você descobre que o versículo 1 tem a ver com o que está falando no 7 aqui. Você descobre que o 2 tem a ver com o que está falando no 2 aqui também. Tá? Você descobre que o 3, estou pondo para ficar diferente, tem a ver com o que está sendo falado no 5. Você descobre que o 4 aqui é o que está sendo falado no 8 aqui. Bolinha agora. Olha lá, bolinha. O 5 é o que está sendo falado no 3. E assim sucessivamente. É muito curioso isso. Ou seja, eles se completam. Eles se completam e formam blocos de informação. Tá? Esse conceito é uma coisa que em teologia, não sei se o pastor Paulo tem interesse e vai dar para vocês, é o que formou a base de uma coisa chamada exegese. Não é exagero não, é exegese. Que é a base inclusive da doutrina que quem quiser fazer direito é o que vai estudar. Exegese e hermenêutica. É a base, que é quando você tem um ponto aqui que se referencia a outro ponto em outro lugar. Quando você junta isso, forma um bloco de informações. Esses são os ditados dos sábios. Provérbios de Salomão, reunido pelos homens de Ezequias, e as instruções sábias, então, de Agur e seus discípulos, e o rei Lemuel por sua mãe. É muito interessante porque esse trecho de Lemuel, ele foi escrito pela mãe de Lemuel, ditado pelo Lemuel. Lemuel era rei, mas não sabia escrever. Sua mãe sabia escrever. E ela escreveu. Interessante, né? Uma época completamente diferente. Chegamos ao livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do pregador. E é um livro para dia a dia. Por que é um livro para o dia a dia? Porque é um livro de aplicação diária. Nós tivemos os Salmos, que é a nossa adoração a Deus. Nós tivemos Provérbios, que é um livro de moral. Agora nós precisamos de um livro para viver a vida. Então, é o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, então, ele foi escrito pelo próprio Salomão. E é muito interessante porque por que ele chama pregador? Porque a nossa vida é uma pregação. Concorda comigo? A nossa vida é uma pregação. E o que eu tenho que fazer é fazer com que essa pregação seja condizente com aquilo que eu acredito, seja condizente com Deus. Se a minha pregação não tiver nenhuma relação com Deus, eu não sou um pregador das coisas de Deus. Eu sou uma pessoa que vive o mundo, primo do Zeca Pagodinho, e deixa a vida me levar. Tá? Então, o que acontece? Salomão, então, ele fala basicamente 4 coisas aí no livro, página 123. A inutilidade do prazer e da sabedoria humana.
quando é a famosa expressão, tudo é vaidade, que todo mundo conhece, já deve ter ouvido falar no mínimo, né? Aí ele fala do capítulo 3 ao 5, da felicidade terrestre, suas dificuldades e como progredir. Aí ele fala do capítulo 6 ao 8, da sabedoria prática e verdadeira. E do 8 ao 10, ele fala sobre a relação entre a sabedoria verdadeira e a vida do homem. Então, o livro de Eclesiastes é um livro de aplicação. Se você está sem livrinho para fazer meditação, você não tem aquele pão de alho para comer todo dia, né? Você então lê primeiro Provérbios. Acabou de estudar Provérbios, você leia todo dia Eclesiastes. Provérbios você vai ler um capítulo por dia. Dá certinho, 31 dias. Só que a Eclesiastes você vai ler 2 vezes no mês. Tá? Eu sempre recomendo isso. Por quê? Porque Eclesiastes é um livro de aplicação, por isso você faz 2 vezes. Provérbios é um livro de moral. Então você vai guardar uma informação, é diferente. Tudo bem? Chegamos então ao nosso último texto de hoje, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Queria que você abrisse ali seu livro na página 127. Cantares, gente, é um livro que fala sobre relacionamento e amor. É um cântico. Tá? Quando se fala cântico na educação judaica, você está falando de uma coisa ampla. Pode ser uma poesia, pode ser uma expressão, pode ser uma história, como é de Jó, pode ser qualquer coisa. Tá? Então essa expressão cântico, não pense que tem que cantar. Não, ela é algo que pode ser expressado. O tema é relacionamento e amor. E foi escrito por Salomão. E aí na página 127 tem uma anotação que eu quero ler para você. No final da página tem uma nota aí, tá vendo aí, nota? Está escrito assim: ao ler o livro, o aluno deve recordar-se de que está lendo um poema oriental e que os orientais usam uma linguagem clara nas questões mais íntimas. Uma clareza de linguagem estranha e algumas vezes desagradável à maioria dos ocidentais. Por mais delicada e íntima que a linguagem seja em muitas partes do livro, deve-se observar de que não há nada que ofenderia ao mais modesto oriental. O Dr. Campbell Morgan disse, vamos ler que é muito interessante isso aqui. Em primeiro lugar, era indubitavelmente um canto de amor terrestre, mas muito puro e muito lindo. Há pessoas que encontrariam indecências no céu, se por acaso lá chegassem, mas as ocultariam em suas próprias almas corrompidas. Para aqueles que vivem vidas puras e simples, esses cânticos são cheios de beleza e expressam a linguagem do amor humano. Finalmente, nas experiências espirituais, expressam a relação daqueles que têm sido ganhos por Deus em Cristo, a quem passam a amar e conhecer. Então, o livro de Cantares, ele fala da relação de uma mulher e de um homem. Fala do seu amor, fala do seu relacionamento, fala do seu sexo, fala do perfume do homem, do perfume da mulher, do corpo do homem, do corpo da mulher. Mas ele está aqui porque ele está falando da igreja na sua relação com Deus. E a igreja não é um prostíbulo ou uma boate. A igreja é algo sério. E aqui entra de novo aquilo que eu falei para vocês. É uma alegoria. É uma forma. Eu, há mais de 10 anos atrás, fui fazer um curso lá fora. E eu tive um professor que ele foi dar uma aula de globalização. E era um curso cristão, Instituto Haggai, e um argentino, a hora que falou que era argentino, já viu, né? Eu já torci o nariz, né? E aí ele tinha a ficha de todo mundo. E ele começa então, ele fala assim, seu nome? Maurício, então tá bom, Maurício, eu estava vendo aqui a sua ficha. E o que aconteceria se você visse a sua filha vestida de burca e punha a mulher com a burca?
Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Não acha nada demais? Ela pode andar de burca? Você não se sente ofendido? Ah, você não sabe o que é burca? É aquela mulher toda coberta, que não aparece nem o cabelo, no zóio, nada. Só aparece o zóio, aquela redinha assim, ó. Nossa. Ah, qual seria a sua reação? Eu não sei dizer. Tá bom. Aí ele chegava para outra pessoa e perguntava: ah, João Manuel, então você tem filho? Ah, tá bom, e se eu visse o seu filho assim? Era um rapaz todo de punk, piercing até debaixo da língua, não sei o que, sei o que. E é lógico que todo mundo foi ficando sem resposta, mas doido para voar no cangote dele, né? Aí ele virou num determinado momento e disse assim: gente, isso é humanidade. Vocês estão bravos comigo, mas isso é humanidade. É ela quem escolhe o que quer, não somos nós. A gente ensina, cria, só que chega uma hora eles começam a tomar decisões. E aí? E aí o que acontece? O que é que tem a ver o livro de Cantares com isso que eu estou falando? A humanidade, gente. Vocês precisam ver a hora que ele mostrou para um indiano, que eu tinha ido no domingo na igreja e passei um perereco com ele, porque nós chegamos numa igreja lá no Havaí, os caras tudo de bermuda, brinquinho na orelha, ele num terno de 42 graus, né, vestido com terno até o pescoço, porque ia tomar ceia na igreja, a bibliona aqui, e ele chega lá e encontra um cara com telefone na mão, lendo a Bíblia, de bermuda, servindo a ceia para ele. Ele ficou indignado, parecia que o mundo estava acabando para ele, né? E ficou mais horrorizado porque o pastor pregou de bermuda, inclusive. Não pode. E aquele indiano falou tanto, falei, cara, mas é um costume local. Não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eles vão tudo para o inferno, não sei o quê, não sei o quê. E aí vem essa aula, então eu falei, hoje o MAD vai pular no pescoço do professor. Né? E o que ele fez, inclusive, quando aconteceu o MAD, né? Pôs uma menina de biquíni, de fio dental e disse assim: já pensou se você visse sua filha andando na Índia assim? Ele ficou em pé, ficou bravo. Ele disse: não, calma, senta aí, calma, senta. Eu não acabei ainda, senta aí. Mas a verdade é a seguinte, que eu quero dizer para vocês: Deus nos ama como nós somos. E o que nós somos é o que cada um de nós representamos. O livro de Cantares, ele simplesmente tem aquilo que são as nossas particularidades. Primeiro, a nossa expressão de amor. Segunda coisa que tem no livro de Cantares, como nós nos mostramos. Quando ele fala do corpo, ele está falando como nós nos mostramos, na verdade. Não é? Terceira coisa que ele fala sobre a procura que a gente tem por um amor que sacia a nossa alma, que sacia a nossa vida. E a quarta coisa que ele fala é que quando nós encontramos isso, a alegria e a satisfação é completa na nossa vida. É isso que tem no livro de Cantares. Não tem mais nada. Só que a alegoria usada é uma alegoria oriental, como eu quis mostrar aqui para vocês. Então algumas coisas que a gente lê, que pode parecer assim um escândalo, na verdade são as coisas naturais para as pessoas. Porque, e nós somos assim. Falar do corpo de uma pessoa, a gente às vezes fica com uma bobeira. Ah, não pode falar bumbum para as crianças, tem que falar que é outra coisa. Mas ela tem, não tem? Né? A gente não ensina isso para as crianças. Se a gente fosse mais transparente, talvez eles fossem mais práticos nas coisas. Mas nós vamos inventando história, chega lá na frente a gente tem dificuldade. O livro de Cantares nada mais é do que o homem desnudado diante de Deus. Sendo aquilo que ele é e mostrando para Deus aquilo que Deus enxerga e aquilo que o homem deseja ardentemente. Essa é a realidade do livro de Cantares. Ah, mas dá para usar para uma reunião de casais? Dá à vontade. Dá para usar para uma série de coisas, porque é uma alegoria, gente. Então você pode usar isso das mais variadas formas. Os livros poéticos, terminando a aula, são os livros mais excêntricos que você tem na Bíblia. Por quê? Porque eles viajam. Livro poético é um livro, é uma história, é uma imaginação. Então nós temos que tomar cuidado ao interpretar esses livros. E aqui vai uma recomendação antes de você falar. Estes livros têm coisas proféticas? Tem. Tem revelações de Deus? O tempo todo. Mas estes livros não são livros para
doutrina, não são livros para ensino e nem são livros para guiar o povo. Tem gente construindo doutrinas pessoais ou até da igreja baseados nesses livros. Não tem fundamento, porque é uma alegoria. Se for assim, eu vou criar a igreja do Peter Pan, né? Vou viver sonhando. Quem quer um pó de pirim-pim-pim para voar? E assim vai. Tá? Por favor, não são para doutrinas, nem para... Não são para doutrinas, nem para ensino e nem para evangelismo. Fale. Não é Salomão descrevendo a pré-núpcias ou alguma coisa dele, assim, não é? Não é. É uma história. É uma história. Ponto. Mesma coisa de Jó. Foi escreveu, não é ele escrevendo o casamento dele com Não. a família. Imagina você pegar uma história, sentar e eu vou escrever uma história com base na minha experiência e... Não foi o que ele passou, hein? Não. Não. Ele devia ter apanhado todo dia das mulheres. Ele não tinha essa chance, né? Mas ainda bem que não tinha celular naquela época, senão ele estava lascado. Mas são livros de história. História com E, não com H. São personagens criados, são situações desenhadas, né? Por exemplo, tem um trecho no livro de Cantares que ele diz assim: o meu amado veio me visitar, vi a sua mão entrar pela tranca e tentar abrir a porta ansiosamente para me ver. Gente, dá para usar, pô, meu amado veio no meu barraco, vamos contextualizar, né? Vi ele pôr a mão para abrir a porta. Dá para contextualizar, é uma história, gente, olha como é verdade. Não, porque Deus está tentando entrar na sua casa e não consegue. Pô, gente, para com isso. Para com isso. Deus quiser entrar na minha casa, ele chuta a porta, pô. Que isso? Ele derrubou a pedra do túmulo, vai ter... Não é verdade? Então ele fala lá, descreve: minha mulher é linda, seus cabelos são como carço, seus seios como montanhas, a sua barriga é linda. Ele achava a mulher dele linda. Gente, onde é que tem... O que ele está falando? Mas ele está descrevendo o quê? Uma relação. Não é verdade? E é assim que Deus vê. Por exemplo, se você pegar o último livro de Provérbios, o último capítulo, Lemuel está descrevendo uma esposa. Minha esposa, ela é mais bonita. Quando ela anda, todo mundo olha e fala: lá vai a mulher mais amada da cidade. Lê lá, Provérbios 31, está escrito isso. Pastor, não é bom, para quem não é casado, vai uma recomendação, né? Quem é casado deixa mais escolher. É um bom critério de seleção, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Semana que vem, nós vamos entrar nos livros proféticos. Semana que vem são os profetas maiores, tá? Esses são ecléticos, porque cada um deles vai falar uma coisa completamente diferente, uma coisa nova. Alguns falam do fim do mundo, outros falam da vinda de Jesus. É uma coisa eclética. Outros falam do fim dos reis de Israel, de Judá. E nós vamos abordar isso daqui, não com tanto detalhe, mas a gente vai ter mais tempo. Dúvidas? Então, já tem historinha para ler hoje à noite, tá certo? Para dormir. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta noite. Eu te peço que o Senhor nos leve para casa, guarda-nos, livra-nos de todo mal, de todo perigo. Dá-nos, Senhor, a tua direção e a tua sabedoria, Senhor, para que tudo isso que temos aprendido seja para algo revelado a nós. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, é sempre bom, perfeito e agradável. Que essas escrituras, Senhor, sejam reveladas nas nossas vidas desta maneira. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém, Senhor. Amém.